Olá, 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 meu amor. Seja bem-vindo aqui à minha casinha humilde, onde nós contamos fatos interessantes, inusitados, que talvez eu tenha visto, ouvido ou lido, não é? Nessa transmissão contínua de fofoca, quer dizer, de eventos históricos, porque eu odeio fofoca. Ai, eu não gosto. Ai, eu não gosto de falar da vida dos outros. Ai, não pode, não. Não pode, meu amor. Por quê? Porque isso é pecado. É pecado. É melhor a gente falar dos eventos históricos. Porque assim a gente aprende mais do que da vizinha. E hoje, meu amor, hoje é babado, confusão e gritaria, porque nós iremos voltar a um dos períodos mais interessantes, na minha opinião, da Europa moderna, que é o quê? O período Tudor. O período Tudor é tudo de bom, meu amor. É um período babadeiro, onde as pessoas eram tão mais interessantes do que as pessoas hoje. Não era tanto babado, tanta intriga, roupas maravilhosas, joias incríveis, cores interessantes, principalmente para mim, que sou um inverno profundo. Eu me encaixo perfeitamente na paleta de cores da Era Tudor, além da obsessão por pérolas. Ai, eu amo pérolas. Mas, enfim, aqui nós hoje não iremos falar sobre a moda Tudor, nem do seu simbolismo, nem da sua significância, nem do seu uso esotérico. Porém, hoje nós iremos sim adentrar na história mais sombria, interessante, o lado mágico, o lado assim místico do ocultismo da era medieval, além da Inglaterra, da era Tudor. Vamos falar de um dos magos mais influentes daquela época, que influenciou a Rainha Virgem Elizabeth I, que influenciou toda a Europa, que influenciará vários outros magos famosos de épocas tão distantes quanto o século XX. Pois é, meu amor, estamos falando nada mais, nada menos do que John Dee. Já ouviu falar em John Dee? Não. Então, nós iremos falar sim hoje de John Dee, o mago cientista. Ele era conselheiro da Rainha Elizabeth, pois é, e dono da maior biblioteca esotérica da Inglaterra. John Dee tinha os livros proibidos do Código do Vaticano. John Dee tinha livros de magia, tinha livros ocultistas, tinha livros luciferianos, tinha acesso a livros das comunidades e seitas secretas. Meu amor, John Dee tinha a biblioteca mais complexa, mais interessante de ocultismo daquela época. Talvez poucos outros teriam tantos livros quanto ele em outras bibliotecas particulares da Europa. Lembrando que vários desses livros possivelmente foram vendidos vindo de mosteiros. Os mosteiros se mantinham um centro de dados históricos. Os vários monges não poderiam ler esses livros. Porém, esses livros eram mantidos em mosteiros católicos como fonte de dados históricos, assim como existe uma biblioteca secreta no Vaticano hoje em dia, com livros históricos que vieram de vários mosteiros. Então, provavelmente, quando os mosteiros foram destruídos, esses livros entraram no mercado e ocultistas astrólogos famosos como John Dee, que tinha acesso direto à corte, compraram esses livros. Pois é. Então, John Dee era conselheiro da Rainha Elizabeth I. E ele era alquimista
ele era um mago, ele era um ocultista, ele era vidente, e ele tentava ali, gente tem que pegar, vamos voltar, a gente tem que lembrar que naquela época existia a transição entre o pensamento mágico e a ciência. Então, por exemplo, a química às vezes era usada com a astrologia. A alquimia usava tanto a química quanto versos mágicos em latim, em hebraico, em grego, para ativar o lado mais oculto das coisas. Então existia uma mistura entre o misticismo e o cientismo. E o John Dee era justamente um homem de seu tempo. Ele era isso, ele era a junção desse pensamento. Então, ao mesmo tempo que ele era um alquimista, ele também trabalhava com astrologia, ele era um astrólogo muito famoso, tá? Tanto que a astrologia de John Dee era tão bem vista que a rainha Elizabeth I, ao ascender ao trono, pediu que o John Dee fizesse um mapa astral ali, astronômico, astrológico, da data apropriada para que ela tivesse sua coroação, para que o reino dela fosse bem sucedido e durasse muito tempo. E o John Dee fez lá as contas e tudo mais, blá blá blá, ppp. E deu certo, porque o reino de Elizabeth I durou 44 anos para um reinado naquela época, de uma rainha virgem, sozinha, sem filhos. Meu amor, na época de intriga, de confusão, de gritaria, de morte, assassinato e tudo mais. Um feito extraordinário, se você me perguntar. Então ele não era apenas astrólogo da rainha, ele também era o espião da rainha. Você já ouviu falar no 007? Pois é, de Ian Fleming, James Bond. John Dee foi o 007 original. Como John Dee era muito conhecido, ele viajava no continente europeu por vários e vários reinos e tudo mais, dando conselho aos outros reis, fazendo mapas astrológicos, comprando livros raros, e ele assinava as cartas que ele mandava para a rainha Elizabeth com a assinatura 007. E o 00 que simbolizava os olhos da rainha, os 2 olhos da rainha. E o 7, visto na magia de John Dee, era um símbolo perfeito, era um número perfeito, era o símbolo de proteção. Então era a proteção da rainha e os olhos da rainha na Europa. Pois é. Ele era babado, né? Tu acha que para aí com a astronomia? Não, também ele era vidente. Ele fazia o que a gente chama de scrying. Scrying é você olhar para uma superfície polida. Hoje em dia pode ser um espelho, mas como não existia muita availability, não existia tantos espelhos que eram populares, assim, comuns. Então, ele usava uma pedra de obsidiana. Mas eles não acham, uma pedra de obsidiana, porque a obsidiana é uma pedra muito comum. E realmente é uma pedra muito bonita. A obsidiana, ela recebe o polimento e ela fica um espelho preto, porque ela fica bem reflexiva. Ela reflete bem a luz. Mas não era qualquer obsidiana, meu amor. Essa obsidiana polida era uma obsidiana polida que foi encontrada na região dos astecas. Exatamente. Olha quanto poder e influência John Dee tinha. Na Inglaterra, alguém que era conectado com essa questão do ocultismo e tal, que procurava coisas ligadas ao ocultismo, encontrou um espelho, uma pedra de obsidiana negra polida usada em rituais astecas, mandou de navio para a Inglaterra e John Dee conseguiu comprar.
Porque além de tudo ele era rico, porque a rainha dava dinheiro a ele, muito dinheiro a ele. E o espelho de ônix, o espelho de obsidiana preta que o John Dee usava para fazer evidência, para adivinhar o futuro, para ver o que estavam falando dele e tudo mais. Esse espelho está hoje no Museu Britânico. Você pode ir lá e ver essa peça. Não é interessante? Muito interessante. E o cabra via as coisas mesmo, viu? Porque era muito rei na Inglaterra pedindo conselho nele. A rainha confiava nele 100%. Então ele via as coisas mesmo nesse espelho. Mas o que ele gostava mesmo não era de astrologia, não era de evidência através de espelho mágico. Era contato com os anjos. O que hoje em dia provavelmente as pessoas iriam comparar mais ou menos com um contato com seres intraterrenos ou interdimensionais, extraterrestres interdimensionais e tal, porque não é o nosso conceito de anjo, o conceito cristão, o conceito até mesmo das religiões abrâmicas de anjo. É quase o conceito de um demon grego, ou um espírito interdimensional, ou um djinn dos muçulmanos. Era uma coisa assim, sabe? Aí, meu amor, eu só sei que ele tinha contato com esses anjos entre aspas. Aí ele cria uma linguagem angélica chamada linguagem enoquiana. Não só isso, ele cria um alfabeto. O anjo, entre aspas, ensina a ele um alfabeto. Então esse alfabeto tem letras, palavras, números e símbolos que eram usados para os rituais de comunicação com os anjos. E segundo algumas pessoas do lado ocultista, existiam 49 invocações, mas o John Dee só escreveu, de fato, 48 invocações. E a última, ele não escreveu para ficar um segredo, para as pessoas não chamarem o bicho para falar com ele. Ai, Amanda, por que você acha que esses anjos não eram anjos? Se forem anjos, meu amor, eram anjos caídos por causa das ideias dos anjos. Os anjos têm umas ideias assim meio safada, meio encapetada, se você me entende, meio demoníaca. Entendeu? Os anjos no começo tinham uma conversinha assim, boa, bonita e tal, ajudava o John Dee. Ele tinha um parceiro chamado Kelly. E Kelly era tipo parceiro de magia dele. Então ele, o John Dee e o Kelly, Edward Kelly, eles faziam os rituais de magia e tal, invocação desses anjos. Esses anjos apareciam. Se você ver assim, se você for pesquisar um pouquinho, que eu não lhe indico, mas se você quiser pesquisar um pouquinho, você vai ver que nas descrições esses anjos tinham uma aparência andrógena, uma aparência assim meio lânguida, meio parecido com o Lama do Aleister Crowley, ou que nós vemos hoje como os aliens nórdicos. Não tem como ficar falando, eu vi um alien assim, os alto, magro, pele acinzentada, cabelo muito loiro, muito branco e tal. Os anjos do John Dee pareciam esses seres que o povo hoje em dia vê. Olha que interessante. Ai, tu acredita nisso? Eu não sei se eu acredito. Eu acredito desacreditando. Eu acho que ele viu alguma coisa. Porque quando eu era jovem eu via as coisas. E eu tenho certeza dessas coisas sobrenaturais, espirituais existem, sabe? Mas quem sou eu, né? Pra dizer e afirmar que ele de fato viu alguma coisa. Mas que esses anjos tinham uma influência direta na vida dele, tinha. Então os anjos continuaram ali influenciando a vida do John Dee, do Edward Kelly. Meanwhile, durante esse período, nós temos o John Dee. Ele foi o idealizador do conceito de Império Britânico. Pois é, o John Dee, ele idealizou o Império Britânico. Ele foi lá quem deu a ideia, porque ele achava que
A partir dos escritos sobre a mitologia do rei Arthur, de Merlin, a Inglaterra tinha um chamado esotérico espiritual para controlar o mundo. Então ele colocou na cabeça da Elizabeth I que ela deveria ser a rainha e imperatriz do mundo conhecido. E ele também colocou na cabeça dela que ela controlava o tempo. Que ela controlava tudo, porque ela teve um babado, uma confusão com a Espanha, e teve uma tempestade, e ela jurava que ela iria evocar uma tempestade. Era um povo meio iludido, né? Mas será? Será? Meu amor, então o que acontece? Acontece que ele estava no auge da riqueza e tal, popularidade, babado, confusão e gritaria. Eu só sei que nisso tudo, eles contactando os anjos todas as noites. Um anjo, que eles falavam com esse anjo o tempo todo, chegou para o Edward Kelly e disse ao Edward Kelly que ele queria que o John Dee e o Edward Kelly tivessem tudo em comum. Então, isso incluiria as mulheres. Então, que a mulher do Edward Kelly tinha que se deitar carnalmente com o John Dee e que a mulher do John Dee tinha que se deitar carnalmente com o Edward Kelly. Ou seja, tchuca no fubaco, entendeu? Molhar o biscoito, colocar o ganso na caverna. Eu só sei que tu acha que um anjo de luz de Deus vai vir na terra e vai dizer assim, quer saber de uma coisa? Vamos aqui fazer um momento aqui de compartilhamento de esposas, vamos fazer aqui uma orgia, você dá um tchaca-tchaca nela e ela dá um tchaca-tchaca nele e não sei o quê. Não, gente. Por quê? Porque ele queria que a mulher de engravidasse do John Kelly, do Edward Kelly, e que a mulher do Kelly engravidasse do John Dee, para que eles tivessem filhos e ninguém soubesse quem é o pai. Para ter esse cabaré, essa orgia, entendeu? Essa magia sexual também que tinha também nessa época. E esse anjo, entre aspas, queria que esse babado acontecesse. Foi. E eu não te digo nada, se tu quiser, depois eu faço uma pesquisa mais detalhada e eu conto os detalhes dessa história, porque teve filhos que nasceram, pois é. Teve o que aconteceu com o Edward Kelly, teve o que aconteceu com o John Dee depois, teve o que aconteceu com os filhos, teve o que aconteceu com a mulher. Se você quiser um momento assim detalhado sobre a vida e as ideias esotéricas e o ocultismo de John Dee, eu faço, tá? Eu faço. Contra a minha vontade, mas eu faço. Aí, depois disso, o que acontece? Esse aí, meu amor, no céu aconteceu. Eu só sei que trouxe uma maldição na vida do John Dee. Depois disso, só foi ladeira abaixo. Depois que o Edward Kelly deu um tchaca-tchaca da mulher dele, meu amor, só foi ladeira abaixo. John Dee começou a beber, a fazer cada coisa estranhas, cada vez mais estranhas. Perdeu seu posto na nobreza, perdeu a respeitabilidade. Foi. Aí ele acaba morrendo na pobreza e no ostracismo. A biblioteca dele ninguém sabe onde foi, porque foi vendido os livros. Edward Kelly abandonou ele, a mulher abandona ele, os filhos abandonam ele. Ele vai morrer só, pobre, lascado, ostracizado, sozinho, completamente cortado da sociedade. Diga aí. Pois é, né? Às vezes as pessoas querem fazer acordos com o capeta e não entendem que o capeta às vezes vai pedir. Às vezes não, ele sempre pede, né? O seu lado da barganha no final. Então, às vezes, o final é triste. Você pode ter o poder por algum período de tempo,
Mas o final, meu amor, o final é sozinho, solitário, dolorido, pobre, lascado, abandonado, destruído, acabado. E é nessa mensagem positiva que nós concluímos o nosso vídeo de hoje. Espero que você durma bem. Se um anjo aparecer com essas ideias pornográficas pra você, mande ele se lascar. Mande sair pra lá, diga vade retro satana. Se apegue com São Bento, que dava surra no Satanás. E eu só sei de uma coisa, meu amor. Era tudo. Desde Henrique VIII até Elizabeth, era muito influenciada pelo ocultismo, pela alquimia, pela astrologia. Ou seja, no momento que Henrique VIII corta com Roma, ele abraça todo esse lado místico, oculto, esotérico, que era tipo bloqueado pela Inquisição, porque não teremos Inquisição na Inglaterra, entendeu? Então, florescia esse lado assim de alquimista, magia, esoterismo, florescia na Inglaterra naquela época. Mas isso aí é outro papo para outro vídeo, né? Então, meu amor, boa noite, boa noite, boa noite. Durma com os anjos santos, os santos anjos. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de comentar aqui embaixo, tá? E dizer pra mim o que você achou desse vídeo, se você quer mais detalhes dessa vida interessante de John Dee, Edward Kelly e de outros magos e bruxos da época.